Nação flamenguista, né? Depois das más atuações da seleção brasileira, né? A mídia de todo o Brasil, pela uma boca só, Felipe Luiz na seleção, né? Parece que o assunto começa a ganhar repercussão, né? E aí, seria uma boa Felipe Luiz na seleção? Claro, para o Flamengo, para mim, seria uma péssima notícia. E para Felipe Luiz também, eu não acho que é uma boa notícia, né? Eu acho que ele tem que iniciar seu ciclo, terminar, ganhar títulos, para depois pensar numa seleção brasileira, né? Eu acho que nesse momento, eu acho que não seria a escolha certa, mas infelizmente é o caminho que toma, né? Vamos acompanhar as reações aí, já quero aqui deixar crédito ao vídeo, né? O canal Fala João Guilherme, link na descrição. Vamos ver o que ele fala sobre esse assunto, final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá. Eu tenho ouvido muita gente falar o seguinte: o Felipe Luiz tem que ser o técnico da seleção brasileira. Chegou a hora do Felipe Luiz assumir a seleção brasileira. Já há até um movimento igual o movimento que existia para levar o Dorival para a seleção brasileira. Vocês se lembram disso? Que o Dorival ganhou a Libertadores com o Flamengo, a Copa do Brasil com o Flamengo, e depois ganhou a Copa do Brasil com o São Paulo. Então, houve um movimento para levar o Dorival à seleção brasileira. Agora, mediante os resultados realmente que não são dos melhores, começa o assunto Felipe Luiz na seleção brasileira. Gente, é importante lembrar o seguinte: o Felipe Luiz é um treinador que tem 6 meses no futebol profissional. Aí você vai falar, mas não tem nada a ver, porque ele é muito competente, ele é bom demais. Mas é exatamente esse o ponto. O Felipe Luiz, ele é um profissional de alto nível. Ele é uma pessoa intelectualmente com um padrão elevado. E ele sabe muito bem, ele é um cara experiente no futebol, né, e viveu a maior parte da sua carreira na Europa. Ele sabe muito bem que isso tudo que se fala agora, daqui a pouco pode ir por água abaixo com algumas derrotas que podem acontecer, né? Então o Felipe Luiz, ele passa a impressão de que ele tem tudo planejado e estrategicamente colocado na carreira dele. Ele não imaginava virar técnico do profissional tão cedo, mas ele virou. E a partir do momento que ele chegou ali e os resultados vieram, são... se você contar a Taça Guanabara, são 4 taças. Se você não contar, são 3. Né? Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. Depois que os resultados vieram de maneira tão expressiva, ele tem a plena consciência de que ele não se firmou ainda como treinador. E dar esse passo agora para sair do Flamengo e ir para a seleção brasileira é algo que pode mudar o rumo da carreira dele. Ele tem tudo planejado, ele sabe onde ele pode ir, até onde ele pode chegar e o caminho que ele tem que percorrer para isso. E o Felipe Luiz sabe que é fundamental para ele ficar no Flamengo, ganhar títulos no Flamengo, para depois buscar outros horizontes. E um caminho natural que se abre para o Felipe Luiz, e o José Boto já falou sobre isso, é o futebol da Europa. O futebol da Europa já observa o Felipe Luiz com muita atenção. Mas para chegar lá, ele precisa amadurecer, ganhar experiência, conquistar títulos, e agora é que vai chegar o momento importante para essa solidificação do Felipe Luiz como treinador de futebol. Porque ele ganhou a Copa do Brasil no ano passado, jogando 4 partidas, dificílimas, 2 contra o Corinthians na semifinal, 2 com o Atlético. Dentro de Minas ele foi campeão. É um feito. Aí ele terminou bem o Campeonato Brasileiro. Aí ele vem e ganha a Supercopa do Brasil em cima do Botafogo, um troféu de abertura de temporada. E depois ele ganha o Campeonato Carioca, que ele sempre colocou como uma pré-temporada, e é mesmo. Agora terminou a pré-temporada. Agora o papo é sério. E essa é a
primeira temporada que o Felipe Luiz vai ter. A gente costuma dizer que o caldo vai engrossar agora, né, pessoal? O início de trabalho lá desde janeiro e vai seguir. Então, esta é a temporada da afirmação do Felipe Luiz. E outro detalhe, ele está envolvidíssimo no processo de construção do time do Flamengo, alinhado, afinado com o Boto. Eu hoje conversei com o Danilo, vai ter o podcast MengoCast lá na Flamengo TV, vocês vão gostar muito, amanhã vai estar no ar na Flamengo TV, e o Danilo me falou várias vezes que o Felipe Luiz ligava para ele quando estava ainda no Sub-17, conversando sobre futebol, e depois na tentativa dele vir para o Flamengo, o Felipe ligou, o Felipe participou, e o Felipe está agindo assim também com o Jorginho, que pode vir para o Flamengo. Ele está participando de todo esse processo. Então, isso mostra um envolvimento dele muito grande e um planejamento de carreira que indica que ele não vai sair agora do Flamengo para dirigir a seleção brasileira. Eu, particularmente, não acredito. Acho que ele sabe o que ele quer, ele sabe a estratégia que ele tem que usar para se tornar um treinador de ponta no futebol mundial, e esse caminho passa por permanecer um tempo no Flamengo e criar uma base, uma casca, ganhando títulos, e depois partir para a Europa. Atlético de Madrid é um caminho que se abre para ele naturalmente. Pela história, ele é um ídolo no clube, né? E esse sucesso que ele vem fazendo já o coloca naturalmente como um sucessor do Simeone, que está há 14 anos lá no Atlético de Madrid e que uma hora vai sair de lá. Mas para ele chegar lá, com base para substituir o Simeone, ele precisa amadurecer aqui no Flamengo. Então, sair agora do Flamengo e ir para a seleção brasileira, eu tenho a impressão de que não faz nenhum sentido na cabeça do Felipe Luiz e no planejamento de carreira dele. Seleção brasileira é top, é o máximo na carreira de um profissional, embora hoje em dia muitos treinadores renomados prefiram trabalhar em clubes do que em seleção, porque os clubes pagam muito mais. Acho que ainda não é o momento dele. Existem outros treinadores, como por exemplo o Jorge Jesus, que é muito mais experiente e que tem esse desejo de dirigir a seleção brasileira, que estariam mais indicados nesse momento, mas isso não vai acontecer. Mas essa onda de Felipe Luiz na seleção brasileira, acho que é algo que vem de uma empolgação de fora, mas é prematuro. Não chegou o momento e eu acho que ele fica no Flamengo para firmar o início de carreira e depois parte para um caminho europeu. E lá na frente, quem sabe, a seleção brasileira. Parece que o Felipe dá um passo por vez e de maneira competente e planejada. Essa é a minha opinião, hein? Você concorda comigo, não? Dá uma onda aí e tal. Vamos lá, Felipe Luiz tem que ser o técnico da seleção. Igual... Pois é, pessoal. Todos pedindo Felipe Luiz na seleção brasileira, né? Mas eu acho que não é a hora, né? Não é o momento, né? Claro, torcedor flamenguista vê dessa forma, né? Mas será que Felipe Luiz também vê dessa forma, enxerga dessa forma? Felipe Luiz, desde que chegou no Flamengo, demonstra ser um cara que é maduro, né? Centralizado quanto a essas opiniões, né? Ele sabe que tudo tem início, meio e fim, né? Então, sem sombra de dúvida, também ele não vai querer pular etapas, né? Principalmente agora que ele chegou num clube onde deu condições para ele jogar, num clube onde todos sabem que ele é ídolo, desde que ele chegou, ídolo como jogador, ídolo já como treinador. É um cara que tem a filosofia que o torcedor flamenguista gosta, o DNA, futebol ofensivo, então é mil maravilhas no Flamengo, né? E eu não vejo ele deixar o Flamengo, né, no meio de uma temporada para ir para uma seleção brasileira, né? Eu não vejo. Não vejo, principalmente do caráter dele, né? Sei que os convites, sem sombra de dúvida, vão aparecer. A CBF com certeza vai convidar Felipe Luiz, né? Porque é o treinador brasileiro mais promissor. É um treinador que hoje no futebol brasileiro é o melhor treinador. Não tem Abel, não tem Roger, não tem Renato Gaúcho, não tem ninguém, pessoal. Hoje,
se tem um treinador que todo mundo gosta de ver seu time jogar, é Felipe Luiz, né? Pelo DNA da equipe, né? Pelas formações táticas, pelas mudanças de jogo de acordo com o adversário, é um cara que você percebe que ele tem entendimento de jogo, né? Então, sem sombra de dúvida, o convite vai surgir, pessoal. Cabe a Felipe Luiz aceitar ou não. Para mim, nesse momento, ele não vai aceitar, né? Eu acho que não é momento, né? E eu sou bem claro, eu acho que nem no final do ano ele aceita. E eu acho que essas propostas vai chegar no final do ano, né? Principalmente se ele fizer um bom trabalho, né? Principalmente se ele ganhar competições, né? A gente sabe que o Flamengo hoje é uma seleção, né? O Flamengo hoje tem jogadores que, vamos ser realistas ali, eu acho que do time titular só tem 2 jogadores que não é de seleção, né? Que é Rossi, o goleiro, e Bruno Henrique, atacante, né? E quando Pedro voltar, que for pro lugar de Bruno Henrique, só vai ficar Rossi, né? Porque são os 2 zagueiros de seleção, os 2 laterais, os meios campos são todos de seleção, então, sem sombra de dúvida, eu acho que Felipe Luiz está no caminho certo, mas eu acho que ele não vai pisar na bola, principalmente com a torcida do Flamengo, com a instituição, e também com sua carreira, né? Porque seria queimar etapas, né? Nesse momento, ele ir para uma seleção brasileira, ele estaria queimando várias etapas, né? Eu também não vejo dessa forma, né? Vamos esperar que ele ganhe várias competições, né? Que seu nome realmente se firme no mercado como treinador, para depois ele pensar na seleção brasileira, né? Mas deixa aqui a sua opinião, o que é que você acha aí, Felipe Luiz na seleção brasileira? Mas antes, pessoal, se inscreva no canal Mengão Malvadão, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima.